Boa noite você que nos acompanha de casa. Confesso que é um pouco diferente ter que focar na câmera, porque o templo está vazio, fechado devido às normas de segurança. E entendemos que esse é um tempo de Deus para isso. Entendemos que se há um porquê, é porque Deus permitiu, acima de tudo. Então eu vou fazer um pedido fora do script, para eu não me sentir tão sozinho. Vocês podem arrumar os banquinhos, sentar aqui em cima mesmo, tá? Para a gente não ficar tão sozinhos, tão distantes. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa. Eu ainda não vou dar o versículo, porque eu ainda vou dar bastante introdução, mas deixa a tua Bíblia aberta. Provavelmente o primeiro versículo que a gente vai ler aqui é Lucas 10. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá bom, Êxodo 33, não tem nada a ver com Lucas, tá? Êxodo 33, 13 e 14. É o primeiro versículo que a gente vai ler, tá? O tema da mensagem de hoje é assim: encontrando a presença, encontrarei a paz. E por que Deus moveu para a gente ver este tema? Encontrando a presença, encontrarei a paz. É fato que nós estamos passando por diversos momentos nesses quase 100 dias de pandemia, 97, segundo as minhas contas, em que nós podemos até imaginar que estamos no meio de um caos. E realmente estamos, o mundo está um caos. Não é verdade? É só olhar para os nossos governantes. Eles não sabem o que fazer. Ah, mas a igreja sabe o que fazer? A igreja também não sabe o que fazer, porque é um negócio novo. Novo no mundo, novo para nós. Há exatos 100 anos foi quando teve a última dessas pandemias, como essa de hoje, chamada gripe espanhola. Então, para nós, nossa geração, acredito eu que são poucos os que viveram a época dos anos 1914, 1915, que foi o tempo que teve a pandemia da gripe espanhola. Acredito eu que são poucos que ainda estão vivos. Então, para nós, é algo novo, é algo completamente novo. Então, tudo está um caos. Mas em meio ao caos existe um lugar de descanso. Tá anotando essa frase? Em meio ao caos existe um lugar de descanso. A palavra cristão significa pequenos cristos. Pequenos cristos. E quando nós falamos em sermos pequenos cristos, a nossa vida como pequenos cristos deve almejar viver como Jesus viveu. Interessante, não? Mas muitas vezes nós colocamos uma barreira, uma autobarreira, que impede simplesmente de vivermos como Jesus viveu na terra. Como assim, pastor? Não entendi. Às vezes nós colocamos para nós mesmos uma barreira. Uma barreira que diz assim: nossa, Jesus viveu algo tão impossível de viver o que Jesus fez na terra. Viver como ele viveu na terra é algo tão difícil. Por quê? Porque ele era Jesus. E realmente é difícil. Meu pastor disse assim: pode até ser difícil, mas não é impossível. Primeiro porque nós sabemos que Jesus estava na terra na condição de Deus. Ele estava na terra na condição de homem. E se ele fez o que ele fez na terra na condição de homem, significa que é possível para nós que somos homens, seres humanos. Segundo que colocamos então a barreira que é uma conexão divina, né? Mas Jesus, ele era um com o Pai. Então anote isso. Para fazer o que Jesus fez na terra, você precisa ter certeza da sua identidade. Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Nós também somos um com Ele. A palavra nos mostra, no momento do batismo de Jesus, que o Espírito Santo veio em forma de pomba, desceu do céu, os céus se abriram. E os céus, quando se abrem, eles manifestam a realidade do céu na terra. Como é isso, pastor?
No batismo de Jesus, os céus se abrem e uma pomba desce. E essa pomba pousa em Jesus. E isso é o que é interessante. Note isso. Quando a pomba pousa em Jesus, significa que o Espírito Santo veio sobre Jesus e permaneceu nele. Nesse exemplo mostra algo que deve ser nossa busca constante. A permanência da presença de Deus. É interessante ver que Jesus nem sempre nos diz o que buscar. Ele não diz assim, busque isso. Uma vez ele disse, né? Busquem o reino de Deus e a sua justiça. Mas nem sempre ele diz assim. Se nós formos observar os milagres de Jesus, como eles aconteceram, as pessoas encontraram uma forma de buscar os milagres. Jesus não disse, toque na minha veste, para a mulher que se arrastou no meio da multidão e tocou nas vestes de Jesus. Jesus não nos diz como fazer as coisas. Algumas coisas se tornam parte da nossa vida porque nós lemos na Bíblia como Deus age e buscamos de acordo com elas. Entretanto, isso não isenta você que está me assistindo aí, onde quer que você esteja, de começar a buscar a Deus de uma forma diferente. Do seu jeito. Por que eu falo isso? Porque nem sempre foi assim. Nos tempos de Jesus, quando Jesus viveu na terra, esta Bíblia só existia metade dela. Só o Antigo Testamento. E as pessoas foram perceber a forma que Jesus agia e reagiam conforme a forma que Jesus agia. Jesus carregava algo que definiu ele como precedente sobre cada um de nós, que era carregar e viver a presença de Deus permanente em nós. Ele demonstrou algo que até então não se existia. Por quê? Vamos olhar no Antigo Testamento, a presença de Deus não vivia em todo mundo. Quando você vê no Antigo Testamento assim, e o Espírito do Senhor se apoderou dele, e o Espírito do Senhor ungiu e veio sobre ele, significa que aquela pessoa carregava, mas aquele poder podia ser retirado, como aconteceu com Saul. Quando Saul pisou fora do caminho, quando Saul começou a andar fora da faixa, fora das regras, aconteceu que o Espírito do Senhor foi retirado dele. E você sabe muito bem quando o Espírito do Senhor sai, ele abre espaço para que os espíritos das trevas atormentem. Quando que foi que aconteceu com Saul isso, pastor? Quando ele começou a se dizer que ele era maior que Deus. Que o povo não importava o povo adorar a Deus, simplesmente ele tinha que manter o trono. Quando ele quis manter o trono, manter a aparência do que ele era, Deus não se agradou disso. E Deus se retirou dele. Mas Jesus mudou o precedente. Jesus mudou o precedente porque a partir de Jesus, todos nós podemos carregar a presença de Deus permanente em nós. Nós agimos da forma correta quando buscamos a Deus de acordo com as suas ordens. Como um filho que não faz nada errado que seu pai diga para não fazer. Exemplo, uma paráfrase disso, uma forma de entender mais fácil, né? Faça isso ou você evitará minha ira. Muitas vezes nós agimos assim com Deus. Não, eu vou andar certinho nos caminhos de Deus. Eu vou andar bem direitinho nos caminhos de Deus, para que Deus não jogue um raio da minha cabeça. A gente pensa assim, né? Tem aquela imagem de que Deus é um Deus tirano, Deus perverso, que fica no trono dele, e fica lá no trono dele falando assim, olha lá, tá vendo aquilo ali? Tá vendo aquilo ali? Olha ali, pastor Thiago. Nossa, olha, hoje ele olha o que ele fez. Ah, não acredito. Ah, não, mas agora eu vou jogar um raio na cabeça dele. Esse não é Deus.
Nisso pode ser qualquer coisa, menos Deus. Se existe um momento na Bíblia que Deus vai ser realmente iracundo, é a palavra, né? Existe um momento na Bíblia que Deus vai desatar a sua ira de verdade, é no Apocalipse. Depois, antes disso, desconheço. E ele ainda falou, Jesus falou. A gente vai ler um texto aqui, que fala assim, que as cidades que não receberem muito bem os profetas de Deus, nós, profetas de Deus, haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades. Ele não é o Deus iracundo. Ele não é o Deus que se ira facilmente. Ele não é o Deus carrasco que a gente está acostumado a pensar. Por isso a gente tem que parar de pensar de Deus como Deus carrasco. Ah, eu vou andar nos caminhos de Deus, porque daí Deus não vai jogar um raio na minha cabeça. Deus não vai tirar as bênçãos de mim. Estou falando com alguém aqui, não estou? Amém. Muitos de nós vivemos um relacionamento com Deus assim. Vou fazer o que Deus está mandando, para não ter problemas. Vou me cuidar para não pecar, para não perder as bênçãos. Ou pior, né? Vou me cuidar para não pecar, para não perder o cargo no louvor. Né? Ou no diaconato. Ou o pastorado. Enfim. Tem muita gente que pensa assim. Mas o que Deus é? Um pai tirano e carrasco ou um pai amoroso? Deus é um pai amoroso porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor, não é ira, não é raiva. Deus é amor. Ele é amor em sua essência. O caráter de Deus é amor, não ira, não raiva. Essa deve ser a base do nosso relacionamento com Deus, como diz a palavra em 1 João. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Um relacionamento saudável com Deus deixa de ser saudável quando é imposto, ordenado. Então quer dizer que eu não consigo orar por causa disso? Porque eu tenho que orar. Quer dizer que eu não tenho vontade de ir na igreja? Porque é imposto? É porque você tem que vir na igreja uma vez no mês, pelo menos na ceia, senão você não pode ter cargo na igreja. Tudo que é imposto, tudo que é ordenado é feito com relaxo. Notou isso? Tudo que é por obrigação é porque, se tem gente fazendo com relaxo, é porque está fazendo por obrigação, não por amor. Para quem prega, o púlpito tem que ser por amor. Para quem toca, o louvor tem que ser por amor, não por obrigação, não pela escala. Porque o que acontece? Vou pegar no pé de vocês hoje, desculpa. Deus está falando. Acontece que tem uma equipe aqui, tem uma equipe lá embaixo, os lá de baixo estão assim. Olha lá, vai errar. Ih, eles só direito. Olha lá. Quando eles estão aqui em cima, eles querem ser melhores do que vocês estão aqui em cima. Isso não é amor. Isso é competição. Isso não é amar o próximo. E isso vale para qualquer um. Isso vale para o pastor que está no banco vendo outro pastor pregar. Olha lá, falou o versículo errado. Olha lá, errou o endereço. Somos humanos, erramos. Mas isso não é o convívio que Deus pede para nós. Se nós amamos a Deus como Ele nos amou primeiro, o amor de Deus está em nós, nós temos que ter relevância com o próximo. Se nós amamos a Deus como Deus nos ama, e agimos assim com os nossos irmãos, como eu dei os exemplos aqui, é porque realmente não amamos a Deus. Porque nossas atitudes demonstram o contrário. Algumas coisas sim devem ser buscadas por obrigação, mas porque simplesmente existem. Mas um relacionamento saudável não é só de obrigações. Também tem a ver com renúncia. Vamos ver agora o versículo de Êxodo 33, 13 e 14. Êxodo 33, 13 e 14. O que esse versículo tem tudo a ver com a mensagem? Vamos descobrir? Vamos. Êxodo 33, 13 e 14. Diz assim. Palavras de Moisés para Deus no Monte Sinai,
como diz a Bíblia, face a face com Deus. Diz assim Moisés: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Verso 14. Respondeu o Senhor: eu mesmo te acompanharei e lhe darei descanso. Descobrir os propósitos de Deus é o convite para se achegar a Ele e conhecê-lo na forma revelada. Vou dizer essa frase de novo para você estar anotando. Conhecer, descobrir os propósitos de Deus é o convite para se achegar a Ele e conhecê-lo na forma revelada. As revelações na natureza de Deus são convites para experimentarmos sua presença. Deus nos convida a experimentá-lo. Deus nos convida a experimentá-lo. Para isso, precisamos conhecer os propósitos dele. Como ele revela a sua natureza? Através do Espírito Santo. Mas aí entra um grande problema, e um problema bom. Ele revela a sua natureza através do mover do Espírito Santo. E com isso, sempre nos deixa sem comando. Como diz um amigo meu, né, Rachid? Você está assistindo, né, Rachid? O comando é dele. O comando é todo dele. Aí que entra um problema. Porque a gente não quer perder o controle. A gente não quer perder o comando. Quando a gente permite que Deus nos mostre os propósitos dele, quem comanda é ele, não a gente. E daí a gente fica: para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Aí a gente mete o pé no mundo, não sabe para onde vai, porque está com o comando na sua própria mão. Aí fica depois de igreja em igreja, porque... Fala, Deus. Fica pulando de igreja em igreja, porque acha que o problema são os pastores. Depois acha que o problema é a teologia. Depois acha que o problema é a doutrina. Depois acha que o problema são os costumes. E depois acha que o problema é vice-versa. Mas nunca parou para pensar que o problema está dentro de você? Porque você está no comando da tua vida e não Deus no comando da sua vida? O comando é dele. Em João 14:17 mostra que os discípulos precisavam receber o Espírito Santo. Nesse versículo, abra aí na sua Bíblia em casa. João 14:17. Vamos ver o que diz João 14:17. Que aqui o ensino é fundamentado na palavra. João 14:17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o veem, nem o conhecem. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. O Espírito Santo estava dentro deles. O Espírito Santo, se você for ver o último versículo de João 21, alguma coisa, não vou pegar o endereço exatamente agora, mas um dos últimos versículos do livro de João, fala assim, que Jesus, depois de ressurreto, envia e diz assim para eles: recebam o Espírito Santo. Mas nada acontece. Nada acontece. Isso é Jesus já depois de ressurreto. E daí lá em Atos, capítulo 2, quase 50 dias depois, o Espírito Santo vem, desce, toma o controle deles e eles começam a falar em línguas. Querido, não é porque você fala em línguas que o controle é seu, é de Deus. Às vezes você está falando em línguas, mas você está sendo controlado por você mesmo. Existe uma diferença em que quando Jesus morre na cruz, os discípulos recebem o Espírito Santo. Ele não se manifesta, porque era necessário que eles nascessem de novo. Em que momento eles nascem de novo?
no Pentecostes. No Pentecostes. Jesus estava dizendo a eles que o Espírito Santo estava com eles, embora ainda não vivesse dentro deles. Aí está o clique. Uma coisa, pastor Elisa, vem cá. É que por causa do distanciamento social tem que ser você. Eu vou dar um exemplo. Uma coisa é alguém estar com você assim. Ele está do meu lado. A outra coisa é alguém viver dentro de você. Então, no momento que os discípulos recebem no momento que os discípulos recebem o Espírito Santo, em João 14:17 e em João no final do capítulo 21, naquele momento, o Espírito Santo estava com eles, do lado deles, acompanhando eles, os cercando, os rodeando, os envolvendo de fora do seu corpo. Mas em Atos 2, a primeira vez que o Espírito Santo surge vivendo dentro dos discípulos, assim como aconteceu com Jesus no Jordão. Uau! Jesus estava dizendo para eles, embora o Espírito Santo não vivesse dentro, ele estava perto, do lado, com eles, junto. E ele estava dizendo, é hora de aprender a relacionar-se com o Espírito Santo e trabalhar com ele. Quando ele diz que o Espírito da verdade está no mundo, mas o mundo não pode conhecê-lo, é porque ele está sempre nos rodeando. Tem uma canção que fala, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Porque mesmo quando o mundo nos cerca, existe ao nosso redor uma proteção do Espírito Santo. Mas algo ainda maior existe, é que ele vive dentro de nós. Mas a gente precisa aprender a pôr esse Espírito Santo que está em nós em ação. Diga comigo, você que está em casa. Colocar o Espírito Santo em ação dentro da minha vida. Como fazemos isso? Como Jesus ensinou os discípulos a trabalharem com o Espírito Santo? Agora a gente vai entrar no versículo principal da nossa mensagem de hoje. Lucas 10. Versículo 4. Lucas 10, versículo 4. Em Lucas 10, versículo 4, Jesus envia discípulos. A gente faz a conta, né? Ele, Jesus, tinha o seu núcleo com 4 pessoas. Pedro, Tiago e João. No barquinho, nunca vou esquecer, né? Pedro, Tiago e João. Eram os mais chegados, os mais próximos. Depois deles vinham os outros 9. Eu estou bom em matemática, 9 mais 3, 12, é isso mesmo. Depois dele vinham os 12. E depois dos 12 vinham os 70. Aqui em Lucas 10 nós vamos ver o envio dos 70. Alguns dizem que é 72, alguns dizem que é 70. É um número com múltiplos de 2, porque ele envia em pares. Então, com certeza, ou é 70 ou 72. Nós não temos essa certeza. Mas olha que interessante. Por que 70? Por que não 50? Por que não 80? Por que tem que ser 70? Tudo que Jesus fez era baseado no Antigo Testamento. Era baseado na ordem mosaica. Tudo. Como assim, pastor? Moisés era o líder do povo de Israel, indo em direção à terra prometida, em direção à terra da promessa. Esse era Moisés, o líder. Moisés tinha os líderes das tribos. Quantas tribos eram? 12. Muito bom. E entre as 12 tribos, havia os líderes dos anciões. Quantos líderes dos anciões eram? Adivinha? 70. Tudo que Jesus fazia tinha alguma conexão com a era de Moisés. Tudo. Então ele envia 70 porque tem a ver com os 70 anciãos das tribos antigas.
Amém? Está acompanhando? Está anotando? Quem eram esses 70? Esses 70 anciãos foram levantados no deserto. Anota um endereço aí para você ler em casa, tá? Você que está em casa, lê depois da mensagem. Leia depois da mensagem, hein? Não perca o foco. Números 11, 16 a 30. Por que que é para ler depois? Porque é um versículo grande, você vai sair do foco. Esses 70 foram escolhidos em Números 11 para um grande propósito. Profetizarem no deserto. Profetizarem no deserto. Vamos ler o versículo. Verso 4. Vamos começar no verso 1? Para a gente entender. Verso 1, tá? Depois a gente chega no 4. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades, a lugares para onde ele estava prestes a ir. E disse-lhes, verso 2: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Verso 3 ele diz: vão, eu os estou enviando como cordeiros em meio a lobos. Verso 4: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Não saúdem ninguém pelo caminho. O que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo para eles? Primeira coisa ele disse: vão, eu os envio como cordeiros mansos e meia lobos. Quem eram os lobos dessa época? Os fariseus, os doutores da lei. Mas o interessante é que Jesus mesmo disse que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Está em Lucas 4, 24, isso, se você quiser anotar aí. Tá? E para onde estavam indo os 70? Os lugares que Jesus pretendia visitar na sequência. Traduzindo, você veio, vamos supor, você veio de Cafarnaum. Então, você também veio de Cafarnaum. Vocês dois estão comigo. Eu os envio de volta a Cafarnaum e vocês vão fazer exatamente isso aqui. E dele dá as ordens. Cada um que veio da sua cidade para estar com Jesus é enviado de volta para as suas cidades natais. Porque Jesus passaria, na sequência, por aquele lugar. E Jesus os envia na frente, dizendo: não levem bolsas. O que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo? Não vamos nos atender simplesmente às coisas que Jesus diz. Não levem bolsa, não saúdem ninguém, não levem saco de viagem, não levem sandálias. Jesus está instruindo seus discípulos, treinando. Vamos ser franco? Vamos ser franco? Quanto tempo Jesus está de ministério aqui? Talvez 1 ano. Talvez seja o primeiro ano de ministério de Jesus. Essas pessoas talvez não passaram nem 6 meses com ele. Talvez mais, talvez menos, não sei, não sabemos, não temos essas informações. Mas Jesus os envia com um único treinamento simples, que é do verso 4 ao verso 6. Tem algum pastor me assistindo aí? Aí? Aqui também tem os pastores? Presta atenção no que Jesus está dizendo. Ninguém precisa ser um super teólogo para trabalhar na obra. Jesus os enviou de volta para as suas cidades. E eles não eram super teólogos. Eles não eram super treinados. Desculpa. Pastor, quer dizer que a gente não pode estudar a Bíblia? Pode. Mas é estudo e prática. Não só estudo. Conhecimento que não se pratica não te pertence. Então, eles estudaram esse treinamento de Jesus. Vocês vão fazer isso. Façam isso. E depois voltem. Vão, façam isso. E depois voltem. Uma instrução simples, mas que continha muita prática. É como dizer assim: vai,
Vai evangelizar no seu colégio. Diga isso, 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 isso. Aí o que mais? É só isso? É isso que Jesus está dizendo para nós. Temos que treinar? Sim. Temos que estudar? Sim. Nós temos que pôr em prática. Quem está aqui? Amém? Está falando amém no chat aí? Está recebendo? Não seja espectador. Não tenha sua atenção dividida. Então Jesus enviou 70. E enviou-os assim. Verso 4. Não levem bolsa. Não levem saco de viagem. Não levem sandálias. Traduzindo, ele os enviou sem provisões. Ele os enviou sem provisões, sem dinheiro, sem reserva de hotel, nada. Ele disse: vai para lá, vai você para lá, vai você para cá. Assim que ele fez. Por que ele fez isso? Muitos de nós, quando pensamos numa conferência, num evento, algo assim, a gente está muito preocupado com o dinheiro. Tem que pagar a passagem do pregador, tem que pagar um hotel, tem que, né? Se a gente envia alguém daqui na nossa igreja para outra, a gente pelo menos envia sabendo quanto ele vai gastar de comida, de refeição, de hotel, de transporte, de avião, enfim. Jesus os enviou sem nada disso. Sabe por quê? Porque ele os enviou intencionalmente sem nada. Intencionalmente sem nada. Para quê? Para que aprendesse a confiar uns nos outros, porque eles estavam em dupla. E no Espírito Santo, como equipe de 3. Eles estão em duplas, mas são uma equipe de 3. Coisa louca que o Espírito Santo faz, né? Eles estão em duplas, mas são uma equipe de 3. O que diz Provérbios acerca... Desculpa, Eclesiastes. O que diz Eclesiastes acerca do cordão de 3 dobras? Ele não se quebra facilmente. Jesus estava ensinando eles a dependerem uns dos outros e do Espírito Santo. O objetivo não era reuniões poderosas, que você saía da reunião com um charabacanta direto. O objetivo não era simplesmente estar reunido numa grande multidão. Porém, isso aconteceu. Se a gente for ver o versículo, quando eles voltam, eles dão testemunhos do que aconteceu. Dos milagres, dos prodígios, das maravilhas. Mas o objetivo não era a reunião. O objetivo era confiar em Deus. Confiar no Espírito Santo. Trabalhar em conjunto com o Espírito Santo. Entenda que o objetivo nosso nunca deve ser o resultado que é visto. Frase forte. De novo. O nosso objetivo não é o resultado visível, mas sim a comunhão com o Espírito Santo na prática. Anotaram? Jesus estava muito mais interessado em conectá-los com a presença de Deus do que com o resultado das reuniões. Jesus estava muito mais interessado em conectá-los eles com o Espírito Santo, para que eles aprendessem a trabalhar com o Espírito Santo, do que com quantos enfermos foram curados, do que quantas pessoas foram libertas. Uma das coisas mais importantes sobre ministrar em casa é aprender a servir onde não há nenhuma honra. Não existe luz, não existe holofotes, não existe câmera, não existe nada. Ministrar em casa, ministrar numa casa assim como essa, não requer nada disso. É um lugar que não oferece honra, porque a honra não está no resultado, não está em aparecer, a honra está em permanecer. Por isso, querido, você trabalha com célula onde você trabalha? Aqui nessa igreja ou em outra? Não se preocupe com a holofote. Se preocupe em permanecer e fazer com que os seus liderados na célula permaneçam. Não devemos viver viciados pelos elogios dos homens. Se não vivemos de elogios,
não morreremos pelas críticas. Ai, ai, ai. Amém? Estamos acabando. O segundo ponto a ser observado da orientação de Jesus aqui em Lucas. Ele diz assim, verso 5. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, Shalom a esta casa. Paz sobre esta casa. Ou seja, chega num lugar, chega numa cidade, chega em algum lugar, e eu vou entrar naquela casa. Alguns supersticiosos dizem que tem que entrar com o pé direito, né? Nós cristãos temos que entrar com a paz no Espírito Santo. Então entramos em algum lugar, e eu quero que você faça isso. Nós estamos aqui na igreja hoje, cada um daqui a pouco vai para casa. Quando vocês pisarem na casa de vocês, a primeira coisa que vocês vão dizer assim, paz do Senhor Jesus seja sobre esta casa. E você que está na sua casa, diga isso agora aí na sua casa. A paz, a Shalom do Senhor Jesus seja sobre esta casa. Já vai entender por que tem que falar isso. Antes disso, qual é o símbolo do Espírito Santo na Bíblia? A pomba. Qual é o símbolo universal da paz? A pomba. Coincidência? Nenhuma coincidência. Por que temos que dizer a paz seja sobre essa casa? Isso passa longe de ser uma ordem de cumprimentar as pessoas. A paz do Senhor, querido. Não é simplesmente uma ordem de dizer um cumprimento. Tem um poder nessas palavras. Sobrenatural. Que toma este ambiente onde ele é declarado. Por que, pastor Tiago? Por que tem um poder nessas palavras? Porque a paz não é somente uma palavra. A paz é uma pessoa. O mundo pensa na paz como a falta de algo. Paz é o momento que não temos caos. Dependendo da imprensa brasileira, a gente vai ter sempre caos, nunca paz. Paz é o momento de não termos guerras. Quer que eu te fale uma coisa? Se você olhar as notícias, os jornais, você vai perceber que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul não estão em guerra, mas também não estão em paz. Então, a paz não é ausência de guerra. A paz não é um tempo sem guerra, a paz não é um tempo sem barulho, a paz não é um tempo sem conflito. Para nós cristãos, a paz é uma pessoa. A paz é a presença de alguém. Quando Jesus disse para os discípulos, liberem a paz sobre a casa, era vendo que alguém responderia ao comando e se tornaria digno de receber a paz. Está aí a chave. Quando você diz numa casa, paz seja sobre esta casa. Se alguém responde, ele é digno de receber a paz. Veja que Jesus ensina isso no versículo 6. Vamos lá, voltando ao versículo 6, né? Bíblia. Quando entrar na casa, digam, paz sobre esta casa. Verso 6. Se houver ali um homem de paz. Veja as conjugações verbais. Se houver. Não, ele não diz assim, havendo um homem de paz, diga. Ele disse, diga, se alguém tiver digno, ele vai receber. Então a gente não pode escolher quem é digno da paz. Nós que dizemos, paz sobre esta casa, paz sobre este lar, paz sobre este lar, não somos dignos de escolher quem recebe ou não. Nós temos que liberar esta palavra. Aquele que é digno a recebe. Isso está diretamente ligado com a nossa capacidade de reconhecer o Espírito Santo. Não podemos liberar algo que não temos consciência.
Precisamos entender que o Espírito Santo precisa ser liberado por nós e temos que ter a consciência disso. Isso é forte. Muito do que fazemos como cristãos é baseado no princípio de hospedar a presença dentro de nós. Ele é uma pessoa e não uma coisa. Quando reduzimos a alegria de conhecer Deus a princípios que trazem conquistas, estamos barateando a jornada. Aqueles que desejam os princípios acima da presença buscam um reino sem rei. Aqueles que buscam estar na igreja porque querem ser simplesmente abençoados, estão buscando um reino sem rei. Quer ver o exemplo? O exemplo está no verso 7. Desculpa. Eu quero ver aonde que eles voltam. 17. Os 70 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem em seu nome. Para eles não importou nada. Para eles voltam com a notícia para Jesus e dizem assim: olha, Jesus, é o seguinte, a gente fez o que você disse para fazer. A gente disse passe para essa casa, a gente comeu, a gente bebeu, tudo que foi oferecido na mesa, a gente fez tudo. E a gente fez tudo isso. A gente fez tudo isso. E até os demônios se sujeitam ao teu nome. Mas esse não era o objetivo. Esse não era o objetivo, porque Jesus responde assim no verso 20. Não se alegrem por isso, e sim porque os seus nomes estão escritos no céu. Não temos que nos alegrar pelos resultados. Temos que nos alegrar porque o nosso nome está escrito no céu. O que a Bíblia diz sobre Jesus? Lá em Isaías 9. E seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. É a pessoa da paz. Essa paz que é o Espírito Santo, que é uma pessoa, é a atmosfera que está no céu. Quando nós dizemos paz sobre esta casa, nós estamos liberando a atmosfera do céu aonde nós entramos. Romanos 16, 20. O que diz Romanos 16, 20? Romanos 16, verso 20. Diz assim: em breve o Deus da paz. Olha como é que continua o versículo. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A mesma paz que para o cristão é uma calmaria, é maravilhosa, para o reino das trevas é altamente destrutiva. A mesma paz que para nós nos dá descanso, para o reino das trevas é algo que traz destruição. Porque onde impera o reino dos céus, as trevas têm que fugir. Aleluia. Quando Deus nos dá a missão de liberar a paz sobre a casa que entramos, Ele estava liberando a presença, que é a atmosfera real do céu. E isso ao mesmo tempo que os corações rendidos eram tocados. Esta paz liberava os poderes das trevas daquele lugar. Pois a paz é uma atmosfera expressa através da pessoa do Espírito Santo. Quando vemos que Jesus enviou aqueles 70, sem provisões, Ele estava demonstrando em ações aquilo que ensinou as multidões. O que Ele ensinou as multidões? Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se a gente ver o versículo anterior, do 32 ou 31, diz assim: que coisas? Não se preocupem com o que vão comer, não se preocupem com o que vão vestir. Busquem o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. Na prática, era isso.
O reino de Deus trabalha constantemente, baseado no princípio das coisas importantes vem primeiro. A provisão do Senhor não é somente comida na mesa. A provisão do Senhor tem a ver com a proteção divina e o impacto total na missão. Parte da instrução de Deus, de Jesus aos seus discípulos, foi encontrar aquele que era digno de receber a paz. Toda a Bíblia é baseada no princípio de não ver a aparência exterior. Toda a Bíblia é baseada nesse princípio. Se isso fosse realmente importante, da aparência exterior primeiro, Davi não seria coroado rei. Moisés não seria o libertador. Gideão não seria o escolhido. E eu posso ir além. Quer ver a coincidência? Normalmente se dá para o primogênito, né? Se fosse para ser o primogênito, o libertador tinha que ser Arão, não Moisés. Se fosse para ser o primogênito, tinha que ser o irmão mais velho de Davi. Deus sempre vê os corações primeiro. Deus sempre vê os corações primeiro. E a paz, quando ela é liberada pelos discípulos de Jesus, a paz procurava os corações. Quando a paz era liberada pelos discípulos de Jesus, a paz procurava os corações, não as aparências. Essa frase é importante, para você querer anotar. Por que Jesus disse? Tem uma coisa interessante quando Jesus falou sobre liberar a paz. Ele fala assim: se não houver ninguém digno de receber a paz, ela voltará. Vamos ver direitinho no versículo 10, verso 8. Se não houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, desculpa, eu li errado, vamos lá de novo. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Jesus não estava dizendo, esperando que os discípulos soubessem quem receberia a paz. Jesus está dizendo assim, liberem a paz para todos. Liberem a paz para todos. Jesus queria dizer aos seus discípulos, vocês não vão saber quem são dignos. Se ele dissesse assim, vocês vão saber quem é digno ele não teria ordenado para retirar a paz. Confuso, mas faz sentido. Se nós sabemos quem deve aceitar a paz, a gente só diz para a pessoa que vai receber. Ah, você não, então você não recebe. Jesus não disse isso. Jesus disse, libere a paz para todos. Quem não aceitar, ela volta. O que dirá se a pessoa é digna é a sua resposta ao Espírito Santo. É a sua resposta à pomba. Nós temos que estar cientes de Deus, mas nem sempre num nível consciente. Precisamos desenvolver essa consciência. Como? De que forma aprendemos? De que forma compreendemos o Espírito Santo? Eu dei esse exemplo com uma reunião que eu fiz com o louvor. Eu vou dar esse exemplo para todos aqui. Um piloto de avião, quando ele é treinado para ser piloto de verdade, um dos últimos testes é assim. Eles recriam um avião num simulador. E nesse simulador eles recriam a atmosfera do avião. Pressurizada. Atmosfera com oxigênio como ela é. A cabine toda fechada. Tudo fechado. Tudo fechado. E fica lá dentro o piloto como se estivesse dirigindo um avião lá no alto. Sabe o que os instrutores fazem? A aeronave tem um tanque de oxigênio e tem um tanque reserva.
que imediatamente, quando o oxigênio começa a diminuir na cabine, um botão aciona no painel, um piscar, começa a dizer assim, oxigênio baixo. Eles ativam o oxigênio reserva. É para ser assim no avião. Ninguém nunca percebeu isso, nem eu. Mas no teste do piloto acontece diferente. Acontece que no teste do piloto, os instrutores desligam o alerta. Então começa a baixar o oxigênio na cabine, no avião, de propósito. E o alerta não acende. Então o piloto não sabe se acionou, se não acionou, se está baixando, se está normal o nível de oxigênio. Ele não sabe porque a máquina não está avisando. E o que os instrutores fazem para o piloto falar? Agora você começa a relatar o que o seu corpo está sentindo. Eles fazem o alerta falhar de propósito, para que o piloto comece a estudar o seu corpo. E o oxigênio começa a baixar, ele começa a ficar tonto. E de repente ele começa a formigar a perna. E de repente o batimento cardíaco acelera. E eles vão anotando essas reações do corpo. À medida que o oxigênio da cabine vai baixando, eles vão anotando as reações que o piloto está dizendo. Olha, eu comecei a sentir uma dor de cabeça do lado esquerdo. Um músculo do meu joelho começou a doer. Agora meu joelho direito está começando a formigar. Meu pé esquerdo está agindo assim. E minutos antes do piloto entrar em desmaio por causa do oxigênio baixo, eles ligam o oxigênio em reserva. Aí, essa é a prova, esse é o teste do piloto. No final do teste, ele recebe uma folha dizendo assim, ó. Quando você começar a ver que o teu joelho começou a doer, que tua cabeça está doendo no lado esquerdo, que isso aqui está acontecendo no teu pé, assim, tem alguma coisa errada com o avião. Ele começa a descobrir os problemas do avião antes do avião dar o sinal para ele. Porque o corpo dele está reagindo aqui. E nós, da mesma forma, precisamos ter uma experiência com a presença de Deus de formas diferentes. Mas, pastor, essas reações com o piloto são iguais para cada um? Não. Cada piloto reage diferente. O Espírito Santo dentro de nós, para cada um, reage diferente. E nós temos que ter consciência de como é o Espírito Santo reagindo em nós. Salmo 84, 2 diz assim. Esse versículo é lindo, eu amo esse versículo. Salmo 84, 2. Vamos abrir aqui. Eu amo esse versículo. Minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. O meu corpo está reagindo à ausência de estar na casa do Senhor. Querido, estou te dando um alerta. Se você não está sentindo saudade da casa do Senhor, tem alguma coisa errada em você. Nós estamos aqui, mas nós estamos com saudade de ver a igreja cheia. Se você não está sentindo essa saudade, tem alguma coisa errada com você. Quando Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos estavam trancados em um lugar, trancados, portas fechadas, como hoje, porta fechada, está todo mundo aqui dentro, porta fechada. Eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, porque estavam trancados no lugar, trancados no ambiente. Ninguém saía, ninguém entrava. Imagine então a atmosfera daquele lugar. Jesus morreu. Os discípulos se trancaram de medo, porque eles imaginaram que eles eram os próximos. Olha, mataram Jesus, agora é só pegar de um em um e vai fazendo fila. Eles se trancaram de medo porque eram os próximos. Pelo entendimento deles, eles eram os próximos. Então vamos entrar aqui no cenáculo, vamos fechar a porta, tranca tudo. Agora pense, como era essa atmosfera? Uma atmosfera de medo, uma atmosfera de luto. E então, num ambiente trancado, surge uma voz que diz: paz seja convosco. Uma voz que não era nenhuma daquelas que estavam lá dentro. Uma outra voz. Uma voz que eles conheciam muito bem.
Uma voz que caminhou com eles 3 anos seguidos. Uma voz que eles ouviram dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A voz de Jesus entra naquele lugar e ele entra dizendo: paz seja convosco. Com uma simples frase, ele mudou a atmosfera do lugar? Resposta: não. Porque quando ele diz isso, ele atravessou a parede. Ele era literalmente um ser que não tinha mais limitações humanas. Ele entra pela parede e diz: paz seja convosco, em meio ao lugar que vivia de luto e medo. O que acontece com os discípulos? Diz assim, que eles ficaram aterrorizados. Então onde está isso, pastor? João 20, 19. Eles não reconheceram. Eles só reconheceram ele quando ele faz assim, ó. Tá aqui, ó. Sou eu. Ó. Mão, pé. Tá aqui, ó. Guarda aqui, ó. Tá vendo? Vamos aqui. Aí ele diz de novo: paz seja com vocês. Pum! E a atmosfera muda. E então no 22 ele diz: recebam o Espírito Santo. Ele não podia falar o que falou no 22, sem antes mudar a atmosfera. Por que os discípulos ficaram com mais medo quando eles ouviram a voz de Jesus na primeira vez? Porque não o reconheceram. O medo é um sinal de que nós não reconhecemos a voz de Deus quando Ele fala. Vou falar de novo. Quando temos medo é um sinal de que nós não reconhecemos a voz de Deus quando Ele fala. Deus diz: vá. Deus diz: pregue. Deus diz: faça uma live no seu Facebook e pregue a palavra. Grave um vídeo. Mande para alguém no WhatsApp. E nós temos medo. Se temos medo, é porque nós não reconhecemos a voz de Deus. Depois que ele aparece e ele diz aos discípulos: recebam o Espírito Santo. O que ele fala para os discípulos? Estudem a palavra? Não, ele fala: como o Pai me enviou, eu vos envio. Não era para servir um banquete. Deus não os enviou para servir um banquete. Não era para fazer um culto de 2 horas de adoração. Entenda uma coisa. Qualquer ação que vem depois do comando será enfatizada como principal. E a principal ação que Jesus deixou aos seus discípulos, está aqui, é levar a paz. Porque ele disse: como o Pai me enviou, eu vos envio. Essa é a ação. Esse é o comando. Recebam, agora como o Pai me enviou, eu vos envio. Levem a paz. Eu, Jesus, como príncipe da paz, fui enviado por Deus para trazer paz ao mundo. Agora, como o Pai me enviou, eu vos envio. Essa é a ação importante. Não é fazer um culto. Não é pregar assim, só para esse povo que está aqui nos bancos, em nome de Jesus, amém. Não é só, essa não é a ação principal. A ação principal é levar a paz às pessoas que precisam de paz. E como é que nós levamos a paz? Nós levamos a paz quando levamos a presença. Porque onde há a presença, temos a paz. Amém? Então, neste momento, você que está aí no celular, aonde você está, começa a buscar esta paz. Começa a buscar esta presença.